Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Graça do canal Arte aos Quatro Ventos e trago para vocês hoje este bico de crochê em carreira única. O que vem a ser a carreira única? São carreiras verticais, tá? Feitas em pequenos espaços, que é feito avesso direito e ela se fecha todo o motivo para depois começar outro. Então ele sai de uma vez só. Então se popularizou carreiras verticais, popularizou chamá-las de carreira única. Um dos problemas que todos nós encontramos, eu encontrei também e não gostava de fazer carreira única, é que não dava para fazer contagem. A gente já fazia a carreira única direto aqui no caseado. E o que acontece? A gente ia indo ou media, que não ficava muito perfeito, então eu abandonei um pouquinho a carreira única, né? Mas depois, por até necessidade do público, né? Eu fui desenvolvendo e aperfeiçoando essa técnica aqui do quadradinho vazio, ok? O que o quadradinho vazio faz? Ele faz a vez do caseado, só que agora eu consigo contar, entendeu? Então, essa carreira me posiciona para que eu faça a contagem inicial, faça o caseado na contagem correta e quando eu vou acabar o trabalho, olha o que acontece. Ele dá certinho, gente. Então, nós vamos fazer carreira única sem medo de ser feliz, sem medo de que não vai dar certo no final. Com essa técnica do quadradinho vazio falso, vocês vão conseguir fazer e eu garanto, dá certo, tá bom? Este aqui, por exemplo, é em múltiplos de 11 mais 8. E eu tô explicando direitinho para vocês como que nós vamos fazer esses múltiplos de 11 mais 8. Mas, ó, garanto, dá certo. Pode fazer, tá bom? Vamos lá, gente. Olhem as fotos no blog, que tá na sequência aí da descrição do vídeo. Tem a descrição, o link do patrocinador, para vocês conhecerem. Tem também os links do blog logo abaixo do patrocinador, tá lá. E os links úteis, que é a dica número 6, que eu uso muito, e o link do bordadinho da Dona Aurora. Vamos crochetar? Sabe aquele pedido que é sempre feito? Inscreva-se no canal, acione o sininho e deixe o like para a gente. Esses pedidos são fundamentais para que você receba as notificações do YouTube quando eu coloco conteúdo para vocês e ajuda muito mais pessoas a encontrar o canal Arte aos Quatro Ventos. Então, inscreva-se no nosso canal, deixe o like e acione o sininho. Muito obrigada! As orientações iniciais para o nosso trabalho, gente, é a escolha da linha e da agulha. As linhas em pano de prata eu gosto muito de usar a Brisa, a Clea 5 ou a Trop Fil, ok? Todas elas têm uma textura adequada para pano de prato, na minha opinião. Eu gosto das linhas com a textura próxima de 200, tá? Para pano de prato, é a minha preferência, sempre foi, tá? Eu gosto muito da linha Brisa, que ela é acrílica, porque ela atura bastante as lavagens, e pano de prato a gente lava muito. E as linhas de algodão, o que acontece? Elas tudo tem vantagem. Ela dá para engomar, se a gente quiser fazer algum trabalho de engomar. Então, as linhas de algodão são próprias para levar goma. Então, é questão de preferência ou gosto. Quem acompanha as minhas aulas sabe que hora eu uso uma, hora eu uso a outra e todos ficam bons. A agulha, nesse material, eu vou trabalhar com a de 1,5, ok? Nem dá para ver aqui direito. Deixa eu melhorar aqui. Oi? Ela tá teimando hoje, ó, de 1,5. E vai ficar, pro meu ponto, fica muito bom a agulha com essa combinação de linhas, ok? O nosso caseado, por se tratar das carreiras verticais, né, as carreiras únicas, ele tem que ser feito de forma que esta carreira aqui venha pro lado do direito, para eu poder começar a minha carreira única. Então, do lado do direito, vocês comecem pela parte mais estreita do pano, tá bom? Faz aqui, desce tudo, vira, sobe.
Quando chegar aqui, nós vamos estar todos juntos no mesmo lugar, porque eu faço o caseado apenas de um lado, para dar aula para vocês, e vocês vão ver que eu vou mostrar aqui, olha, pelo lado do avesso, mas é a mesma coisa, tá bom? Você pode casear tudo, quando chegar aqui, vamos todos estar do mesmo lado. Então, vamos lá preparar esta carreira agora, para começar? Gente, quando se trata de carreira única, eu gosto de explicar direitinho antes de começar o trabalho, tá? A carreira única, para ela dar mais certo, eu sempre gosto de contar do lado direito para o esquerdo, porque ela vem neste sentido, tá? A gente trabalha daqui para cá, então é melhor contar tudo primeiro, sempre deste lado para este. Então, assim, os critérios são os mesmos, porém, nós contamos um motivo inteiro desde a ponta, ok? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quando eu chego aqui, eu tenho 11 quadradinhos. Certo? Eu não preciso contar da base, porque ele vai sair inteiro até aqui. Então, a carreira única, as carreiras verticais, a gente conta pelo motivo todo até encostar no próximo, tá bom? Então, aqui eu fiz com 11. Aí, daqui até a próxima, 11. Daqui até a próxima, 11. Daqui até aqui, 11, certo? Mas o último, gente, ele não precisa desse elemento divisor aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu não preciso desse espaço aqui no canto, porque eu comecei certinho aqui também. Então, por isso que eu falei que são múltiplos de 11 mais 8, ok? Essa contagem aqui com esse elemento divisor eu fiz para dar certo em vários tipos de tamanho, tá? Valeu a pena e ficou muito bonito. Então, agora vamos começar a aula já com esse entendimento que são 11 daqui até encostar no próximo motivo, ok? Vamos crochetar? Eu gosto sempre de mostrar o início do caseado, porque é sempre muita gente nova chegando no canal a cada aula, e eu gosto de passar direitinho, né? Como que eu faço o início, como que eu dou o acabamento, aí todo mundo fica com a informação igual. Então, independente se você for caseado o lado inteiro ou apenas de um lado, vocês façam um caseadinho aqui e passa a agulha por dentro do pano e fecha. Isso possibilita que eu deixe o meu primeiro quadradinho bem desenhadinho no canto. E isso eu faço nos 4 cantos do tecido. Quando eu vou acabar o trabalho, que eu vou casear ele inteiro, eu faço esse acabamento aqui, ele fica bem melhor, ok? Como eu falei na introdução, são múltiplos de 11 mais 8. Como que eu distribuí os meus 52 caseados? Porque o meu pano é grande, ele tem 47 centímetros. E o que acontece, gente? Para dividir 52 caseados em 47 centímetros, a gente precisa ter um guia, né?
Qual guia que eu uso? Eu uso a dica número 6, porque ela me possibilita dividir o pano em pequenos espaços, em 8 espaços, e eu vou dividindo o caseado em pequenos espaços, assim, olha. Por exemplo, 52, então vão dar quadradinhos, pedaços com 6 e pedaços com 7. Olha como eu faço. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parei um pouquinho antes, esse aqui é o 7º. E aqui vem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nesses dois aqui tem que entrar 13 pontos. É muito mais fácil eu contar um pedaço pequeno, aqui, olha, do que eu contar metade do pano. É muito mais fácil, gente. Podem acreditar que é muito mais fácil. Os panos menores, de 40 a 42 centímetros, vocês podem fazer 41 caseados, que vai dar certinho, tá bom? Aí a conta já tá feita para vocês. Se houver alguma variação, né, um pouco mais de caseado, vocês vão jogar para os cantos, mas depois eu explico isso para vocês. Deixa eu acabar aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, agora tem que ter 7. 1, 2, 3, 4, 5, aqui vem o 6, e o último aqui, eu também furo o pano, olha, e passo aqui. Ok? A partir daqui, gente, estamos todos do mesmo lado. Se você caseou o pano inteiro, você começou por aqui, fez tudo, desceu, virou, subiu e chegou aqui. Ok? E aí a gente começa a nossa carreirinha de quadradinho vazio falsa, que é a técnica que eu uso para poder fazer a contagem antecipadamente, o meu trabalho dá certo. Então, eu tenho que fazer 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos vazios. Então, eu subo aqui, primeiro quadradinho, segundo quadradinho, terceiro quadradinho, quarto e quinto, ok? Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu vou fazer 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Viro pro avesso. Venho aqui, pulo, volto 2 para trás. Faço um pontinho baixo. Para voltar aqui, eu tenho que trabalhar nesse quadradinho agora. Eu posso voltar com um ponto baixíssimo. 1. E o segundo eu já ponho aqui, olha. Ele engrossa um pouquinho o ponto aqui, né, nessa volta, mas não tem problema. Pode ser voltado também com um ponto baixo, tá? Pode pôr um ponto baixo aqui, 2, né? 2 aqui, e aí o terceiro vem aqui. Só que aí ele engrossa mesmo, tá? Pode ser feito, mas ele engrossa, dá um pouquinho de diferença. Então, eu, de uns tempos para cá, eu tenho voltado com ponto baixíssimo, porque ele cobre a correntinha, tá? E eu consigo trazer o crochê para cá, tá bom? Fica mais discreto do que o ponto baixo. Uma correntinha, volta de novo pro direito. Agora, eu faço 11 pontos altos aqui. Vamos lá? 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Olha o detalhe da carreira de quadradinho vazio falsa. Por que eu falo falsa? Porque ora ela sai com correntinha e ora ela sai com ponto alto tombado. Depois que eu fiz os 11, eu venho aqui, olha, na junção e puxo mais um ponto alto que vai tombar em cima deste aqui. Ele anda esse quadradinho e vocês viram que eu não fechei, porque aí o acabamento fica melhor. Olha aqui, ó. E aí eu fecho tudo. Eu vou fazer mais um e vocês vão ver que o acabamento assim fica melhor. Vamos fazer de novo? Até aqui eu tenho 11. Pode dar uma correntinha para facilitar o fechamento, tá? Eu puxo o ponto alto aqui, fecho aqui, seguro aqui. Tombo ele aqui, olha, ele avançou um quadradinho. E aí, olha, sai o quadradinho vazio falso, porque ele sai com ponto alto, tá? Aí eu avanço de novo, dou 2 correntinhas e faço mais um quadradinho aqui. 2 correntinhas, viro pra cá e vou fazer assim, olha, pulo esse, pego no segundo. Nesse segundo, eu vou colocar 3 pontos altos no mesmo lugar. Ok? 2 correntinhas. Pula um, pega no próximo. Vai de novo. 3 pontos altos no mesmo lugar. Podem colocar que entra, tá, gente? Ele fica direitinho. Aqui de novo. Duas correntinhas. Pula esse, vem neste aqui. 1, 2 e 3. 2 correntinhas, pula aqui, vem pra cá e coloca mais 3. 1, 2 e 3. Vejam bem que agora eu estou, olha, nesta direção aqui. Então, o que eu tenho que fazer? 2 correntinhas e trazer a emenda aqui, neste quadradinho aqui. E fecha com ponto baixíssimo. Então, o desenho que eu faço de um lado, eu faço do outro também. Olha aqui como ele se acomoda e fica igual. Tá? Então, se eu dei 2 correntinhas aqui, eu tenho que dar 2 aqui também. Agora, o que eu faço? Eu vou para a carreira que finaliza este desenho. Então, eu vou aqui para o cantinho do quadradinho, aqui na correntinha, e faço, o último eu faço o ponto baixo. 2 correntinhas, vira para cá. Daqui, eu vou fazer assim, olha. Um ponto alto aqui e o segundo ponto alto aqui. Peraí, faltou o picozinho aqui. Desculpa, gente, eu confundi com o meio aqui. Nós vamos fazer aqui a junção de todos os pontos altos. Então, eu vou fazer 3 correntinhas, desculpa, 3 correntinhas,
venho aqui, puxo um, puxo o segundo e puxo o terceiro, ok? Fecho 3 e fecho 2. Aqui eu faço um picô. 1, 2, 3, 4, venho aqui em cima e fecho com ponto baixo tombadinho aqui do lado. Aqui. Agora eu faço 3 correntinhas. 1, 2, 3. Venho aqui nesse espaço aqui e coloco um ponto baixo. Subo de novo 3 correntinhas. E vou puxar os 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Fecha 3, fecha 2. 1, 2, 3 e 4, ponto baixíssimo. Baixíssimo não, ponto baixo. 1, 2 e 3, venho aqui, ponto baixo. Tá? Aqui é que é o que eu tava fazendo aqui. Nós vamos fazer este aqui virar 2 bicos, desta forma aqui, olha. Subir 3 correntinhas. Eu vou pôr 2 pontos altos aqui, no mesmo, e um aqui no meio. Fecho 3 e fecho o ponto. Vou fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De baixo para cima. 1, 2, prende na terceira. Certo? Faz mais 3 correntinhas. E agora vai fazer o outro ladinho. Como que vai ser? Vai ser um ponto alto aqui nesse do meio e 2 aqui neste aqui. Então, eu dei aumentos e não dei ao mesmo tempo, mas eu fiz o desenho que eu queria, que é este aqui, olha. Ele abriu metade para cá e metade para cá. Nós vamos fazer mais um e vocês vão ver novamente, vai dar para entender melhor. Tá? Mas de um, nós fizemos 2. Aí, continua a mesma coisa. 1, 2, 3, ponto baixo. 1, 2, 3, vai puxar os 3 pontos. 1, 2 e 3. Fecho os 3 e fecho o ponto. 1, 2, 3 e 4, fecha o picôzinho. 1, 2, 3, ponto baixo. 1, 2, 3, faz os 3 aqui. 1, 2 e 3. Fecha os 3, fecha 2 e vai fazer o picô. 1, 2, 3 e 4, fecha o picôzinho aqui. Aqui, o motivo em si, ele tá pronto, ok? O que que eu vou fazer agora? Eu vou finalizar aqui, fazer o entremeio e começar o outro. Como que eu finalizo? Eu usei quantas correntinhas aqui? 3. Aí vai de novo. 1, 2, 3. E vai, gente, tombar aqui, olha. Vejam bem. Daqui... Não, falei errado, desculpa. Este aqui, ele vai fazer o mesmo sentido desse, abrindo um. Então, depois das 3 correntinhas, eu venho aqui na junção
e puxo o ponto alto tombado. Seguro na agulha e faço mais um. Olha aqui, e fecho tudo. Quando a gente faz o acabamento assim, ele fica melhor. Quem quiser fechar o ponto, deixa eu mostrar aqui, ó. Faz o ponto alto tombado e fecha ele inteiro e tomba aqui. Pode fazer, mas ele dá um biquinho aqui, ó, porque fica com um ponto a mais. Aí eu percebi isso, primeiro eu fazia tudo fechado, né? Fechava todos os pontos e ia fazendo. Aí eu percebi que ele começou a dar uma diferença. Então, agora eu puxo o ponto alto tombado, viro pra cá e fecho o quadradinho falso, ok? Fechando o quadradinho falso, eu vou neste aqui e vou fazer 2 pontos, são 5 pontos altos na verdade. Então, eu vou colocar, esqueci de fazer um quadradinho. Eu faço um quadradinho vazio. Hoje eu tô cometendo erros de direto, né, pessoal? Mas dá para relevar, né? Eu faço 2 correntinhas. Em vez de pôr o caseado aqui, eu já venho aqui fazer o lequinho, que é o entremeio entre um bico e outro. Eu coloco 3 pontos altos, 4 correntinhas, faço o meu picô e faço mais 2 pontos altos. E aqui mais um quadradinho vazio. Quando eu faço este aqui, gente, acabou o meu múltiplo inicial que eu mostrei para vocês com esse material pronto. O múltiplo inicial são 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, ok? Quando eu faço este vazio, este lequinho e o vazio, aí começa a contagem do outro motivo. Então, eu tô aqui, agora eu começo de novo. 1, 2, 3, 4, 5, que são os mesmos 5 que eu comecei aqui. Quando a gente soma, eu fico com um total de 6 quadradinhos vazios. Um que pertence ao múltiplo anterior e este aqui, que faz o motivo seguinte. Eu vou fazer mais um inteiro, como eu falei 2 vezes errado, né? Acontece, gente, acontece. Vamos fazer inteiro, que aí fica mais fácil para vocês entenderem. Então, um daqui, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vira para o avesso e prende aqui com ponto baixo. Volta aqui da forma que vocês preferirem. Eu prefiro prendê-lo com o baixíssimo. E daqui, para ficar os 2 lados iguais, que eu vou dar uma correntinha do lado de lá também, eu dou uma correntinha e vou colocar 11 pontos altos aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, tá? Vocês lembram que aqui eu não tinha dado correntinha e depois dei uma aqui. Então, para equilibrar, eu fiz uma correntinha aqui, faço aqui também. E agora, ó, tombo um ponto alto,
seguro na agulha e venho com o ponto alto comum aqui e fecho, tá? 2 correntinhas, faço mais um quadradinho vazio. Daqui, 2 correntinhas, vira, pula 1, faz 3. 1, 2 e 3. 2 correntinhas, pula 1, vai mais 3. 1, 2 e 3. 2 correntinhas, faz mais 3. 1, 2 e 3. 2 correntinhas. 1, 2 e 3. 2 correntinhas. Vem aqui. 1, 2 e 3. 2 correntinhas e vou trazê-lo para cá, olha, para este quadradinho aqui, e a gente olhando, olha, ele tá igual, tá bom? Então, essa carreirinha de quadradinho vazio falso, gente, é tudo de bom na vida da gente, tá? E agora a última carreira, que eu trago para cá, voltando mais um aqui, 3 correntinhas, vira pro direito. Agora eu não vou errar. Nós vamos aqui, ó, puxa os 3 pontos. 1, 2 e 3. Fecha 3 e fecha o ponto. E faz um picô. 1, 2, 3 e 4. Pontinho baixo. 1, 2, 3. Ponto baixo aqui no espaço. 1, 2, 3. Puxa os 3 pontos. Puxa 3, puxa 2, 1, 2, 3 e 4. Vem aqui e fecha. 1, 2, 3. Agora, este aqui vai virar dois biquinhos aqui. 1, 2, 3. São 2 pontos altos aqui e um aqui no meio, ok? Puxo 3, puxo 2. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. De baixo para cima, 1, 2, 3. Fecha com o baixíssimo. 1, 2, 3. E agora vai fazer o outro. Vem aqui, faz 1. E no último, faz 2. 1 e 2. Puxa 3, puxa 2. 1, 2 e 3. Ponto baixo. 1, 2 e 3, vai puxar os 3 pontos. 1, 2 e 3, puxa 3, puxa 2. 1, 2, ai meu Deus, 3 e 4.
ponto baixo, 1, 2, 3, ponto baixo, 1, 2, 3, aí vai de novo. 1, 2 e 3. Puxa 3, puxa 2. 1, 2, 3 e 4. Fechou o picô. Então, vamos lá, que esse lado aqui também eu tinha falado de um jeito, depois eu vi que estava errado. 3 correntinhas. Daqui, olha, essas 3, ela vai vir aqui, ó, a altura dela daqui, mas eu não quero esse buracão. Por isso que eu tenho a carreirinha de quadradinho vazio falsa. Ó ela aqui, ó. Aqui, e aí eu tombo este aqui. E o motivo tá pronto. Agora eu vou fazer o entremeio. Depois que eu fechei, eu faço 2 correntinhas, que seria esse quadradinho. Venho pra cá e vou fazer 5 pontos altos, sendo que do terceiro eu coloco o picô. Aí vai 1, 2, fechei o lequinho, 2 correntinhas e fecho aqui, olha. Se vocês contarem do primeiro até aqui, vai ter 22. Por quê? Foi 11 até aqui e 11 até aqui. E agora, o que nós vamos fazer? Repetir este motivo até a ponta. Quando chegar aqui na ponta, vocês vão ver que vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui vai ser só o último motivo que vai acabar aqui na beirada, tá? Igual ao começo. Vamos olhar na mesa aqui para ver como é que ele ficou? Eu gostei desse aqui porque dá para treinar um monte de coisa, gente. Olha que bonito. Tá? E eu procurei uma contagem, a primeira amostra que eu fiz, ele acabava aqui, mas aí não ia dar certo para quem tem o pano muito pequeno, né? Não é muito pequeno, é menor do que o meu. Aí eu fui fazendo, até arrumar uma forma que ficasse bom para vários tamanhos, né? Que é o meu, que é maior, e o de uma grande parte, que é de 40 a 42 centímetros. Então, fiquei bem contente de conseguir trazer esses com uma contagem mais específica para vocês. Eu vou fazer ele inteiro e já retorno com vocês para arrematar a linha e vocês verem o trabalho finalizado. Cheguei aqui no último, gente, olha, depois eu vou abrir para a gente olhar tudo junto. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Igualzinho eu mostrei para vocês, que foi esse mesmo trabalho, finalizado. Aqui, olha, ficou super fácil. Eu tombo o ponto baixo aqui. Pego este aqui bem na correntinha, finalizo tudo, dou mais uma correntinha e corto, ok? Vamos arrematar a linha primeiro, depois eu vou passar ferro só para tirar as marquinhas de caneta e a gente já vê ele aberto na mesa. Com uma agulha de tapeceiro, vocês vão aqui, dá mais um pontinho sem encolher o crochê e mais um nozinho de segurança para o nosso crochê não desmanchar, ok? Com a agulha, vocês vão empurrar dentro da bainha. A minha bainha é muito fina, tem horas que fica difícil de fazer isso.
Mas quem tem a bainha um pouquinho mais grossa, passa com mais facilidade. Quando eu tô com muita dificuldade, eu mudo o lado da bainha aqui, vem pra cá, pro lado que fica mais fácil, viu, gente? Isso aqui não tem uma regra, não. Vocês têm que fazer de forma que consiga passar a agulha. Olha, e a agulha não pode aparecer aqui pelo lado do direito. Vamos empurrar mais um pouquinho. Antes de finalizar, ó, a agulha aparecendo aqui, ó. De novo. Então, quando ela teima muito assim comigo, eu diminuo um pouco o espaço. Aqui pelo avesso eu posso fazer, tá? Aí eu puxo ela mais um pouquinho para não ficar muito curta. Aí eu empurro ela mais um pouquinho. Olha, beleza. Puxo aqui e para cortar o excesso é assim, olha. Franze um pouquinho o pano, cuidado com tesoura e crochê, tá? E a linha some pelo meio. Eu vou passar ferro para tirar essas marquinhas aqui, vou arrematar essa linha e a gente já vai analisar o desenho aberto na mesa. Olha que lindo que ele ficou, gente. Ele começou aqui na ponta, olha aqui, e terminou aqui na ponta também. Então, o trabalho que a gente viu no começo com a contagem, né, desta forma, aí vocês veem no decorrer do crochê que essa carreirinha de quadradinho vazio aqui, gente, ela é maravilhosa, porque quando a gente faz essas chamadas carreiras únicas, com a carreirinha de quadradinho vazio falsa, ela dá certo. Por quê? Porque eu consigo contar antes de começar a crochetar. E aí o nosso crochê fica cada dia mais perfeito. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem, façam lindas cores, lindos barrados e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!